Boa tarde, boa noite, dependendo do horário de você assistir esta pregação, mas hoje estamos tratando a quarta visão do profeta Zacarias, em capítulo 3 de Zacarias, sobre a purificação e a coroação de Josué, o sumo sacerdote, né? E estou intitulando minha pregação Subirá ao Monte Santo do Senhor? E você vai entender porque eu escolhi esse título, né? Só para botar você na fita, se você realmente não tem acompanhado todas as pregações neste livro, a gente pode dividir Zacarias em três partes, né? A primeira parte trata trata as 8 visões noturnas e simbólicas do profeta Zacarias, em capítulos 1 a 6, e estamos vamos conversar sobre a quarta visão, no capítulo 3 hoje, né? E também a parte que estamos tratando agora fala sobre a comunicação das visões, né? A partir de capítulo 1, versículo 7 até o final de capítulo 6, e a quarta visão, capítulo 3, versículos 1 a 10, o capítulo inteiro, né? A segunda parte do livro trata as 4 mensagens explicativas de Zacarias, capítulos 7 e 8, e a terceira parte lida com os 2 oráculos reveladores de Zacarias, capítulos 9 a 14, tá bom? Mas antes de mais nada, então vamos ler nosso texto hoje. Depois a gente vai fazendo um exegese do texto, né? Estudo expositivo, né? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toque de lenha tirada do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Oremos.
Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através, principalmente, da Tua Palavra, e que o Senhor realmente aplique a Tua Palavra, especialmente a nossa vida, a nossa realidade hoje em dia, mas tem muitas coisas aqui que podem ser entendidas como não tendo nada a ver conosco, mas tem coisas que têm muito a ver, como a gente vai ver, e eu peço que o Senhor use a Tua Palavra, que o Teu Espírito aplique a Tua Palavra a cada ouvinte, Pai, a vida de cada pessoa assistindo esta pregação. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa pregação é: só subirá ao monte do Senhor se tiver mãos limpas e coração puro. Então, vai subir? Eu dividi esta passagem justamente na metade, né? Os primeiros 5 versículos tratam a visão da ação simbólica, né? E a segunda parte, versículos 6 a 10, tratam, é uma continuação, outra passagem, outro trecho que a gente vai tratar. Mas, só para fazer uma pequena introdução desta visão, né? A quarta visão é diferente das primeiras 3, por não ter nada que o profeta Zacarias não entendia. E por isso ele não precisa consultar o anjo da interpretação nesta visão, como ele realmente consultava nas visões anteriores. E antes de começar a nossa exposição da passagem, eu quero ler versículo 8 para nos ajudar a interpretar os versículos justamente dessa primeira passagem, primeira metade do capítulo, versículos 1 a 5. Então, nós vamos prosseguir para o versículo 8 rapidamente, que diz: portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aliás, uma pessoa mencionada na primeira passagem, nesta primeira passagem, é representativa, é um sinal do que há de vir, né? E ele é um símbolo de alguma coisa, e justamente esta pessoa é o sumo sacerdote Josué. E a última frase do versículo 9 não deixa dúvidas disso, porque fala: tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Ele estava falando antes sobre a gente vai ver, né, sobre a sujeira de Josué, mas dá para entender que essa sujeira era uma coisa, era nacional, porque Josué representava a nação de Israel. Agora vamos para a nossa primeira passagem, versículos 1 a 5. Versículo 1. Primeira parte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, né? E agora, em vez de Zacarias simplesmente enxergar algo, né, a fonte desta visão é claramente Deus, né? Deus me mostrou, Zacarias fala, né? E o que Deus mostrou para o profeta? O sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué era filho de Josadaque, né? E era um dos judeus que voltou com o primeiro grupo de judeus da Babilônia ou Pérsia, né? Que foi conquistada, a Babilônia que foi conquistada por Pérsia depois, né? Então, esse grupo, se não me engano, era uma coisa em torno de 50 mil judeus voltaram
voltou para Jerusalém, né? E o sacerdote Josué fazia parte, né? Ageu 1:1 fala, no segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, está registrado claramente em Ageu 1:1, né? E Josué estava diante do anjo do Senhor, o texto nos diz, né? Então, essa frase verbal, estava diante do Senhor, é um termo técnico para o ministério sacerdotal. A gente vê isso em Deuteronômio 10:8, que fala que por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Agora entendemos que aqui esse termo, o anjo do Senhor, esse nome, né, é uma cristofania, em vez de um mero teofania, né, por razões que veremos agora, mas só para lembrar vocês, a cristofania é uma aparição, uma manifestação pré-encarnada de Cristo, né, no Antigo Testamento, né? Mas nem toda referência ao anjo do Senhor é uma cristofania. Pode ser também, às vezes, uma teofania, né? Uma manifestação visível, tangível de Deus como anjo, né? Mas nesse caso, nós queremos que o texto mostra que está se referindo a Jesus Cristo pré-encarnado, né? Por exemplo, a primeira parte do versículo 2 fala, mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Então, este primeiro Senhor, que é de tudo maiúsculo, depende da sua Bíblia, e com razão, porque era a forma de escrever Yahvé, né? Então, ou traduzir, né, dessa forma, Yahvé como Senhor, e esse era o anjo do Senhor do versículo 1, né? Então, mas o Senhor disse a Satanás, né? O anjo do Senhor disse a Satanás, né? Porém, o anjo do Senhor, o Senhor invoca Yahvé na repreensão de Satanás, dando a entender que o pré-encarnado Messias invocava Deus Pai, né? Isso é uma confirmação da Trindade, né? Menos, claro, o Espírito, mas duas pessoas da Trindade, né? Não esqueçamos que todos esses senhores, né? O anjo do Senhor, o Senhor que invoca, o Senhor invocado são Yahvé, e isso confirma mais uma vez a divindade de Cristo no Antigo Testamento, né? A afirmação da sua divindade. Agora, adiantando um pouco a passagem para reforçar a tese de que o anjo do Senhor é o Jesus pré-encarnado, vamos pular para versículos 4 e 5. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade. Né? Então, e no final do versículo, na presença do anjo do Senhor, isso foi feito. Então, aqui temos mais evidência que o anjo do Senhor é o Jesus, o Messias pré-encarnado, porque ele purifica, ele perdoa Josué do pecado dele, né? Agora entra em cena uma outra figura, né? Na segunda parte do versículo 1, mostrou também Satanás que estava à direita de Josué para o acusar, né?
O Senhor mostrou, Deus mostrou Satanás. Então, ele estava lá para acusar o sumo sacerdote Josué de alguma coisa. Então, o fato que Satanás estava à direita de Josué é significativo, porque esse realmente é o lugar de acusação segundo a lei mosaica, né? Em Salmo 109, versículo 6, fala assim: suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador, né? Então, Satanás estava no lugar certo mesmo, ele estava lá para acusar, né? E, na realidade, a palavra no hebraica, a palavra hebraica traduzida Satanás aqui significa literalmente adversário. E porque esse adversário tem o papel de acusador, a gente vê isso claramente, a tradução mais usada é de Satanás. Mas por quê? Porque Satanás acusa. Isso faz parte do papel dele, até dia e noite. Você lembra de Jó, capítulo 1 e 2, né? Ele aparecia na presença de Deus para acusar Jó diante de Deus, né? Apocalipse 12:10 fala: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, né? Só que não esqueçamos que, na realidade, o sumo sacerdote, enquanto exercia seu ofício sacerdotal, representava a nação inteira de Israel. E por isso, Satanás, por acusar Josué, estava acusando a nação inteira, o povo escolhido de Deus. Mas como Satanás poderia estar na presença de Deus se parece meio estranho, né? Um sujeito tão mal podendo estar na presença de um Deus santo, 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 né? Mas Deus permitiu, né? É o direito de Deus, né? De fazer isso, né? E como ele permitiu com Jó, em Jó capítulo 1 e 2, e a presença, então, de Satanás como acusador, agora acaba transformando este quadro sacerdotal, né, da presença do sacerdote, sumo sacerdote, a um quadro, a uma situação, digamos, judicial, porque o sacerdote, sumo sacerdote estava sendo acusado. Aliás, a nação de Israel inteira estava sendo acusada. Aparentemente, as acusações de Satanás foram ouvidas porque o anjo do Senhor se direcione ao acusador, né? Versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, a gente já leu também, né? Que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Então, por que Yahvé reage dessa forma? Ele não reagiu dessa forma porque Josué era inocente das acusações do adversário, né? Vejam bem, Josué estava funcionando no seu papel de sumo sacerdote, assim representando a nação de Israel inteira, né? Então, por isso o anjo do Senhor se refere à escolha da parte do Senhor de Jerusalém, porque Jerusalém, como capital, representava Israel, era o alvo da misericórdia, da graça e do amor de Deus, né? Abrindo parênteses, ele faz a mesma coisa em relação a gente, graças a Deus, né? Ele realmente, porque ele nos escolheu, ele realmente repreende
o acusador, em nosso caso, né? E tal representação, nesse caso da nação, fazia parte do papel do sumo sacerdote, especialmente no dia da expiação. Levítico, capítulo 16, versículo 16 e 19, fala que, eu vou só ler partes, frases, mas assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões. E quem faria esta expiação? Quem fará? O sumo sacerdote neste dia da expiação. Até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, né, porque ele também tinha pecado, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, o sumo sacerdote, o papel dele era isso, né? E o purificará, do sangue aspergerá com o dedo 7 vezes sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então, esse era o papel do sumo sacerdote, né? Continuando no versículo 2, não é este um toco de lenha tirado do fogo? Eu não sei de você, mas se você já jogou alguma coisa numa fogueira sem querer, ou algo caiu dentro sem querer, se você o tirou logo, não houve danos, né, nessa coisa, né? A não ser que fosse papel, de repente, mas madeira ou qualquer outra coisa. Se você pegou logo, né, caiu dentro, pum, tirou logo, não produziria danos, né? E da mesma forma, Deus tirou Judá da fogueira de Babilônia depois de 70 anos, né? E aparentemente tal tempo foi suficiente para assustar, né, os judeus, mas não é suficiente para destruí-los, né? E por que ele fez isso? Porque Deus tinha e tem um plano para seu povo, e ainda tem esse plano para seu povo. A gente vê isso claramente no Novo Testamento, Romanos 11, 28 a 32. Quanto ao Evangelho, eles, os judeus, são inimigos por causa de vocês, os gentios. Ele está escrevendo para gentios. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, os judeus, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, né? Judeus e gentios, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos, né? A todos. Continuando, então, em versículo 3. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas, né? E esta expressão, roupas muito sujas, dá a entender uma condição habitual de contaminação tanto do sacerdócio quanto do povo, né? E tal sujeira não era aceitável por Deus, né? Isaías 64, 6, primeira parte, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, né? Então, se a nossa justiça própria é tão nojenta, tão suja, imaginem nosso pecado, né? E só para lembrar vocês, eu sei que é meio complicado falar isso, mas
esta expressão de Isaías 64:6, trapo de imundícia, significa equivalente a um absorvente usado de hoje, né, que faz esses trapos de imundícia, coisas nojentas, né? Nossa justiça própria é uma coisa nojenta para Deus, né? E, de novo, se a justiça própria da gente é nojenta, imagine nosso pecado, né? E tal situação ficou óbvio. Por isso, Satanás estava lá para acusar, né? Ele, essa situação nojenta, essa sujeira do sumo sacerdote em nome do povo, era óbvio, né? A nação era moralmente impura e, portanto, estava indigna da proteção e bênção de Deus. Mas, graças a Deus, ele não o trata de acordo com o que ele merecia, né? E é a mesma coisa com a gente, né? Em Cristo. Continuando para o versículo 4. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. O anjo do Senhor ordena, eles falam o anjo, mas é o anjo do Senhor, uma continuação, né? Ordena que os anjos lá, ou aos que estavam diante dele, né, tirassem a roupa suja. E tal ação significa a futura justificação forense prometida a Israel, ao Israel, e a salvação de Israel. Isso é no futuro, né? Então, Romanos 11 de novo, versículos 25 a 27, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, essa plenitude dos gentios, né, é muito importante. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E continuando, versículos 4. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Agora o anjo, né, continuando, o anjo do Senhor, o Messias pré-encarnado, por tirar suas roupas sujas, tirava seu pecado, sua iniquidade, né, como diz o texto. Aliás, Josué, como representante da nação de Israel, foi parcialmente justificado nesta altura. Nessa primeira parte da justificação, não havia mais pecado na ficha dele, né? Foi perdoado, tirou a iniquidade, tirava a sujeira na ficha. Mas ainda faltava a segunda parte. E o que é essa segunda parte? A segunda parte da justificação é a necessidade de Deus acreditar justiça no lugar do pecado, na ficha do sumo sacerdote, da nação, da gente, né? E por isso Jesus, como anjo do Senhor, né, fala: agora o vestirei com roupas finas. Esta imagem de ser vestido de roupa, de alguma roupa, é totalmente coerente, bate com Isaías 61:10, onde fala: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, né? Então, só assim, Israel
poderia cumprir seu chamado de sacerdotes sendo completamente justificados, né? Este chamado está explicado ou colocado claramente em Êxodo 19:6, que fala: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel, né? O mesmo se aplica a nós, gentios também, por sermos enxertados na oliveira de Israel. 1 Pedro 2,9 fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas sacerdócio real, né? Por sermos enxertados na oliveira de Israel, nós também fazemos parte desse sacerdócio real, o chamado que eles receberam já lá de Êxodo 19, e nós também temos esse mesmo chamado. Agora, Zacarias entra em cena, em versículo 5, ele fala: então eu disse, Zacarias falando, ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram, então, um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Zacarias pede que o turbante sacerdotal limpo fosse colocado na cabeça de Josué, simbolizando digamos, o toque final, né? Tanto nele como na nação inteira, para poder exercer seu chamado sacerdotal de Êxodo 19. Agora, quando um cirurgião se prepara para fazer uma cirurgia, ele normalmente se lava bem, especialmente as mãos, né? E coloca uma roupa esterilizada, né? E você pode pensar, por que ele faz isso? É óbvio, né? Para não contaminar seu paciente e minar a cirurgia, né? Nessa época de pandemia, a gente está entendendo melhor a importância dessa limpeza, né? A descoberta sobre a importância de lavar as mãos tem uma história interessante. Por exemplo, em 1846, quando Ignaz Philipp Semmelweis era médico assistente da primeira clínica obstétrica nem consigo pronunciar isso, Allgemeine Krankenhaus, em Viena, Áustria, era praticamente um hospital. A mortalidade dos pacientes era de 3 a 10 vezes mais alta do que a da clínica do mesmo hospital, onde os partos eram realizados por parteiras. Nessa unidade obstétrica, os médicos que faziam os partos também realizavam as autópsias nas parturientes que não resistiam. Logo, Semmelweis percebeu que os profissionais deviam estar levando micróbios das autópsias às pacientes em trabalho de parto, contaminando-as. Infelizmente, somente após sua morte, suas observações foram valorizadas e a higienização das suas mãos passou a ser reconhecida como importante ação na prevenção de infecções. Mesmo com a história de Semmelweis sendo da metade do século XIX, a adesão ao procedimento e a atenção a essa medida tão simples e eficaz ainda se fazem necessárias em todos os ambientes de saúde. Infecções hospitalares ceifam vidas de milhares de pessoas e podem ser prevenidas muitas vezes com ações simples e constantes. Os pesquisadores os pesquisadores Schudensutter, Parger e Wiedemer publicaram em 2010 que infecções em UTIs associadas aos cuidados de saúde
vitimizam até 1,4 milhões de pessoas todos os anos. Infecções hospitalares por falta de higienização, né? Desculpa, uma palavra difícil para mim falar com um estrangeiro. Então, por isso a limpeza, a pureza é fundamental na área de saúde e espiritualmente falando, a limpeza, a pureza é fundamental em relação a Deus. Então, vamos falar sobre uma aplicação dessa primeira parte. Apesar de ser justificado em Cristo, o cristão pode acumular sujeira nas suas roupas limpas através da sua desobediência à vontade de Deus revelada na sua palavra. E por isso, 1 João 1,9 nos lembra de que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? E apesar de sermos perdoados posicionalmente quando pecamos, depois da nossa conversão, precisamos de ser perdoados experimentalmente. Aliás, apesar do nosso relacionamento de Deus ser firme, através do pecado, rompemos nossa comunhão com Ele, né? Seria como um filho que desobedece seu pai. Ele continua sendo filho desse pai, né? Mas haverá um clima desagradável em casa e no seu relacionamento com seu pai até que ele peça perdão. É a mesma coisa com a gente e Deus. Então pense nisso, a sujeira não confessada nas suas roupas. Confesse isso, que inclui o arrependimento. Confesse isso para Deus hoje, tá? Porque só subirá ao monte do Senhor se tiver mãos limpas e coração puro. Então, vai subir ou não? Meu segundo ponto, a segunda passagem trata, versículos 6 a 10, trata o significado e as implicações da visão, né? Em versículos 6 e 7, o que disse a Josué? Que disse a Josué, o anjo, né, do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, a palavra do Senhor dos Exércitos para Josué envolvia duas condições, aliás, e 3 resultados de bênção divina, né? A primeira condição, se você andar nos meus caminhos, que significa que, tanto para Josué como para a nação de Israel inteira, né? Acreditar que Deus sabe melhor como deveríamos viver e colocar tal crença em prática em nossas vidas diárias, né? Segunda condição, e observar os meus preceitos, né? Então, se andar nos meus caminhos e se observar os meus preceitos, subentendido se. Então, para Josué e a nação, isso significa o desempenho fiel dos deveres sacerdotais, né? No caso de Josué. E no caso de Israel, obediência à lei em todos os seus aspectos, cerimonial, moral, né, 10 mandamentos, né? E se Josué e a nação fizessem essas coisas, teriam 3 resultados ou 3 bênçãos, né? Primeiro resultado, você julgará o meu templo. Para Josué, isso significava serviço contínuo no templo, e para Israel, significava a garantia da presença de Deus por ele ser servido no templo, por ele ser honrado no templo, né? O segundo resultado, e guardará os meus átrios, né? Você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Para Josué, isso significava guardar o templo de idolatria e da entrada de qualquer coisa ou pessoa impura, imunda, né? Para a nação,
significava preservar a integridade do templo por não levar qualquer coisa ou pessoa impura para lá, né? Não deixar entrar nos átrios do Senhor no templo, né? Ao redor do templo. Terceiro resultado, o bênção, né? Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram, né? Então, tanto para Josué quanto para Israel, esse livre acesso à presença de Deus significava livre acesso à presença de Deus. E por quê? Porque esta frase, esses que aqui estão em pé, eram os anjos, né? Os anjos. E porque os outros sacerdotes estavam sentados, né? A gente viu isso no versículo, a gente vai ver isso no versículo 8, né? Então, por isso, temos o versículo que gerou o tema desta pregação. Salmo 24, versículos 3 e 4, aliás, os versículos, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, o Senhor dos Exércitos continua, mas agora ele vai revelar o ponto principal da visão. No versículo 8, primeira parte. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque esses homens são um sinal do que há de vir. Então, os companheiros que estão sentados diante de Josué, né, eram os sacerdotes, né, que se reportavam a ele como sumo sacerdote e prefiguram a nação inteira de Israel também. Mas por quê? Por causa da frase, porque esses homens são um sinal do que há de vir. Sem falar no versículo 9, que a gente já leu também, tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, por isso, temos que entender que tudo falado para Josué na primeira passagem, versículos 1 a 5, também se referia a Israel, e como ele está deixando claro aqui nesta segunda parte do capítulo da visão, né? John MacArthur fala o seguinte: os outros sacerdotes assentados diante de Josué simbolizam o Israel futuro e prenunciam a vinda do Messias. Continuando então no versículo 8, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então aqui Deus usa duas referências ao Messias que está por vir. O servo, o meu servo, e o renovo, né? O uso de servo mostra a obediência e a humildade do Messias, né? Servo, esse termo servo foi usado antes por outros profetas, inclusive Isaías, para se referir ao Messias. Isaías 53:11, é claro, um capítulo que se refere ao Messias pelo capítulo inteiro, né? Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, o meu servo. Então, o Messias virá para servir ao Senhor por fazer a vontade do seu Pai, né? E também temos o termo renovo, o renovo, que é usado para o Messias, né? Então, o que significa esse termo renovo? Literalmente, no hebraico, significa broto, aliás. Por isso, pode ser traduzido ramo também, né? Então, o nome renovo também foi usado para o Messias antes do Zacarias. Por exemplo, em Jeremias 23, versículos 5 a 6,
versículo 5, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Yahvé, né? Justiça nossa. É uma clara referência ao Messias, que é chamado um renovo justo, né? Por isso o Messias é chamado renovo de Davi, por brotar da sua linhagem, né? E como renovo de Davi, o Messias vai ascender ao poder de rei no meio da situação humilde em que a linhagem de Davi tinha sido transformada, né? Porque realmente não foi quando Jesus chegou, quando Jesus voltará também, Israel estava sendo dominado pela Roma, né? Na primeira vinda, na segunda vinda também não vai ser a mesma coisa como vai ser no milênio, no reino milenar do Messias de Cristo. Mas Deus usa ainda mais um nome para o Messias em versículo 9, né? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos. Então, adivinhou o nome, esse outro nome? Deus usou o nome pedra para se referir ao Messias. Mas por quê? Porque como pedra, o Messias vai julgar os impérios gentios no futuro. Daniel 2, versículos 44 e 45 falam sobre isso. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação, né? Daniel estava revelando para o Nabucodonosor o que ia acontecer, né, baseado no sonho dele, e ele fala dessa pedra que vai despedaçar os outros reinos, o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, né? E sem falar em ser pedra de tropeço, né? Pedra também, Jesus se refere a Jesus dessa forma, que ele seria, o Messias seria pedra de tropeço para o Israel incrédulo, né? Romanos 9, versículos 31 a 33, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião numa pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então, o fato que Deus se refere a 7 olhos, essa parte do 7 olhos nessa pedra, significa que o Messias será onisciente e ter inteligência infinita, né? E vemos o Messias com esses 7 olhos na visão de João, no Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto,
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E uma outra maneira que o Messias é pedra é como pedra angular, a pedra angular de 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, especificamente versículos 6 e 7. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E por isso, a pedra angular terá uma inscrição gravada por Deus nela, que o papel do Messias como pedra angular nos lembra da construção, no contexto de Zacarias, construção do templo, né? E quando os judeus construíam o templo, eles usavam uma pedra angular na construção e sempre com uma inscrição gravada nela para atestar o construtor e o propósito da construção, neste caso do templo, né? Então isso seria gravado na pedra angular, o Messias. E da mesma forma, porque o templo em Jerusalém é uma mera sombra daquele no céu, o Messias é a pedra angular do templo celeste, porque sem esta pedra, ou portanto, sem esse Messias, e portanto, o funcionamento celestial do templo, o propósito do templo para proporcionar a expiação eterna não aconteceria nunca, né? Então, continuando a segunda parte de versículo 9, né? Mas, graças a Deus, esta pedra está intacta e operante, e por isso, versículo 9 Deus continua falando, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Num só dia. Alguns estudiosos entendem este num só dia, esta frase de ser o dia da crucificação de Cristo, porém, aqui Deus se refere à iniquidade desta terra, dando a entender uma purificação nacional de um povo, aliás, a nação inteira de Israel. E vai ser assim mesmo. Eu já li esta passagem, mas vocês vão lembrar Romanos 11, versículos 25 a 27, né? Especialmente versículo 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados, né? A iniquidade desta terra, né? Zacarias 13:1 explica um pouco mais como será. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza, né? E em capítulo 2, versículo 10 e 11, eles explicam o que vai acontecer para que Deus removesse o pecado e a impureza de Israel. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram e prantearão por ele, né? É interessante, esse traspassaram, Jesus foi transpassado, aliás, pela lança, né? No seu lateral, na cruz, e isso era uma profecia disso, né? Mas o que leva Deus a perdoar, tirar o pecado, é porque eles prantearão por ele, por remorso, por arrependimento, né? Por tristeza pelo que eles fizeram a ele.
devido ao arrependimento concedido a Israel, então Deus vai remover o pecado daquela terra num só dia. Num só dia. Qual dia? Provavelmente no final da grande tribulação e antes do início do milênio, para que todos esses judeus crentes, né, que passaram pela tribulação e tudo mais, vão poder usufruir do reino milenar do seu Messias, né? Deus faz tantas promessas para Israel que ainda não foram cumpridas, e eu não consigo entender tais promessas como simples alegorias ou espiritualizações do texto, né? Para mim são profecias a respeito de Israel que ainda serão cumpridas no futuro ao pé da letra. Então, ao meu entender, tal posicionamento é o único que faz justiça a textos assim, como já estamos estudando agora, né? E para terminar, versículo 10, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Naquele dia, significa o futuro milênio, quando Jesus Cristo reinará. Realmente, o Senhor dos Exércitos promete algo maravilhoso para seguir a purificação da terra. Ele promete paz e prosperidade para, quando ele fala para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Tal frase significa paz e prosperidade mesmo. 1 Reis 4:25 fala, Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beerseba, durante todos os dias de Salomão. Outra profecia relacionada a esta aqui acontece em Miqueias 4:4. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Essas coisas Deus vai fazer para Israel e para todos que vão estar presentes no seu reino milenar. São impressionantes, né? Eu quero mostrar para mim porque eu creio que Deus se importa com Israel ainda. Vamos dizer, exemplos desta preocupação da parte de Deus. Eu já li isso, se não me engano, no ano passado, mas quando a gente estava estudando Joel, mas os 6 milagres da guerra de 6 dias entre Israel, no 5 a 10 de junho de 1967, Israel, uma nação com apenas 19 anos de idade, começou a atacar e atacou e derrotou os exércitos árabes de 4 nações, Egito, Síria, Jordânia e Iraque. E havia 10 soldados árabes para cada soldado israelense, mas mesmo assim, Israel venceu esta guerra. O que é interessante é, apesar da enorme vantagem militar, Israel venceu a guerra em apenas 6 dias e descansou justamente no 7º, né? Mas a vitória de Israel contou com pelo menos 5 milagres, acho que 6 milagres. Primeiro milagre, Israel iniciou a guerra no dia 5 de junho, atacando as bases aéreas do Egito. O Egito tinha mobilizado seu exército na fronteira sudoeste de Israel para amedrontá-lo, mas dentro de 3 horas a força aérea israelense tinha destruído 90% das forças aéreas egípcias sem reação alguma do Egito.
Aparentemente, o Egito decidiu trocar seus códigos militares secretos 24 horas antes do ataque, que impediu a comunicação interna entre as bases, sem falar em impedir uma advertência da parte da Jordânia, uma vez que o ataque começou, né? Impressionante, né? Justamente 24 horas antes do ataque, eles modificaram os códigos e perderam 90% da sua força aérea. Durante a guerra, o exército, segundo milagre, durante a guerra o exército israelense foi atacar uma cidade na fronteira ocidental da Síria. Porém, porque os israelenses se aproximaram da cidade do leste em vez do oeste, os soldados árabes dentro da cidade presumiram que eram soldados do Iraque chegando para reforçar a defesa da cidade. O exército israelense foi literalmente recebido de braços abertos pelos árabes e conquistaram a cidade sem ter que lutar. Não tinha guerra, a necessidade de atirar uma única vez. E depois, o exército israelense conquistou o resto da região, que ofereceu pouca resistência, porque esta cidade, que era a principal da região, tinha caído. Terceiro milagre que mostra a preocupação de Deus para com Israel. Durante a guerra, um soldado árabe jogou uma granada em cima de um caminhão israelense cheio de munição que participava num comboio de reabastecimento, né? Estava levando munição que estava necessitada desesperadamente pelos soldados israelenses, né? Mas em vez de explodir, a granada falhou e a carga de munição chegou ao seu destino. E tal falha dos explosivos árabes durante a guerra era muito comum. Então, eles tentavam, mas não conseguiram atrapalhar este abastecimento, né, como eles queriam. O quarto milagre, né? No monte de Golã, na Síria, o exército, naquela época da Síria, o exército israelense era bem inferior em termos de números de soldados e armas, comparado com o exército da Síria. Porém, quando os israelenses começaram a atacar, a maioria dos soldados sírios fugiram, deixando todas as suas armas e munição para trás. Depois da guerra, Israel conquistou aquela região, conquistou o Monte de Golã, né? E depois da guerra, alguns desses soldados foram entrevistados e falaram que tiveram uma visão e fugiram, aliás, porque tiveram uma visão de Abraão que os mandava desistir e fugir. Então, eles obedeciam Abraão na sua visão, né? É muito difícil me convencer que Deus não mandou esta visão para os árabes, né? O quinto milagre, né? Quando 3 dos 4 países que estavam contra Israel foram vencidos pelo exército e pelo militar israelense. O único país sobrevivente, a Jordânia, ofereceu termos para um cessar-fogo. Israel foi pressionado a aceitar os termos por outros países e quase cedeu, né? Mas na última hora, o rei Hussein da Jordânia, que articulou o cessar-fogo, os termos do cessar-fogo, resolveu vetar alguns termos desse cessar-fogo e termos que ele tinha
colocado, né? E na última hora amarelou por algum motivo. Mas com isso, Israel ganhou mais tempo para lutar e aproveitou esse tempo para conquistar a Jerusalém Velha, que pertencia à Jordânia até então, né? E hoje pertence a Israel. O sexto e último milagre. Depois da guerra, Israel tinha aumentado seu território 5 vezes em apenas 6 dias. Com certeza, Deus se preocupou com seu povo escolhido. Eu não sei de você, mas se Deus não estava nesta guerra ajudando os judeus na guerra, eu não sei como explicar esses milagres. Por isso eu creio firmemente que Deus ainda tem um plano para Israel, um plano que será plenamente cumprido no milênio. Então vamos ler e estudar nossas Bíblias, reconhecendo o compromisso de Deus com Israel e o fato que o cumprimento de muitas profecias ainda está por vir, né? E não esqueçamos que parte desse plano é a salvação de Israel, a justificação e, portanto, a salvação de Israel, como é o propósito de Deus para nós, né? Porque só subirá ao monte do Senhor se tiver mãos limpas e coração puro. Então, vai subir? Vamos orar para terminar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos por essas promessas que estavam sendo dadas a Israel e a aplicação delas também para nós como cristãos. E nós te agradecemos porque nós fomos enxertados na oliveira de Israel para fazer parte também desse grande plano de ter o povo de Deus, né, composto de judeus convertidos e gentios convertidos, Pai. Então, muito obrigado e que o Senhor ministre em nossos corações e nos leve a buscar realmente ser continuamente purificados na Tua presença, sem pecado para não confessado em nossas vidas. Eu peço isso em nome de Jesus. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês ao longo desta semana, tá? E não esquecem, só subirá ao monte do Senhor se tiver mãos limpas e coração puro. Vai subir? Sim ou não? Você decide. Amém.